Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o vídeo do copo de suco de caju com sanduíche. Agora nós vamos pintar essa parte aqui de baixo do pão. Eu vou usar o amarelo pele para fazer a base. Eu vou preencher toda essa parte aqui embaixo com o amarelo pele. Preenchi, você viu que aqui nem cheguei até o final. Eu vou usar agora um pouquinho do ocre e eu vou fazer umas manchinhas. Eu quero deixar ele com um tom um pouco mais amarelado, mais manchas, certo? Agora, caramelo. Só que o caramelo, eu não tô lavando o pincel, tá? Caramelo, eu tiro o excesso no pratinho. E eu vou colocar aqui, ó, mais na base. Posso até chegar na beiradinha agora. Desse lado e desse lado de cá. Também eu vou colocar um pouquinho de manchas de caramelo. Agora, o sépia, pouquinho de sépia. Eu vou colocar esse sépia um pouquinho aqui, ó, embaixo das... Isso aqui é alface, mas não contornando inteiro. Eu vou colocar assim, ó, mais pro lado direito. Do lado esquerdo, não. Do lado direito, sim. Só uma apertadinha de pincel. E já vai ficar uma manchinha, ó. A gente tá fazendo uma sombra, a luz tá entrando da esquerda para a direita, então a sombra vai ficar aqui, do lado direito. Você viu que foi só um pouquinho, né? Agora, com esse pincel sujo mesmo aqui, de sépia, eu vou pegar um pouquinho do caramelo junto e vou continuar aqui fazendo o acabamento da parte de baixo, que desse lado direito vai ficar um pouquinho mais escuro, ó. E do lado esquerdo vai ficar um pouquinho mais claro, então nem vou chegar com essa cor lá em cima. Preciso dar uma clareada, uma iluminada, porque afinal o pão ele tem manchas, ele tem relevo, e o relevo a gente consegue com tons alternados. Um pouquinho, não cheguei até o final. Agora esse lado aqui, ó, vou deixar um pouquinho ainda mais claro, um pouquinho mais de branco, só com manchinhas. Pronto. Acho que essa alface aqui, eu tenho que fechar ela. Aqui fiz uma dobra. Fechar aqui. Vou fechar aqui. Agora, nós vamos pintar o alface. E eu vou usar de base o verde maçã. Eu vou preencher inteirinho toda a área da alface com verde maçã. Preenchido. Agora eu vou usar o verde pântano. Eu vou trocar de pincel, eu tava usando o 6, eu peguei um 2 aparadinho, porque eu preciso muito pouca tinta. Eu vou começar por esse lado direito. Cada linha dessa aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho de verde pântano por trás, sempre nessa posição aqui. Aqui, vou colocar um pouquinho também embaixo ali da carne, né? Aqui tem uma curva, uma dobra, então eu vou colocar um pouquinho. Essa parte aqui
esse pedaço ficou por cima, aquele quero deixar por trás. Então, eu vou fazer a sombra aqui. Não faz mal, aqui também eu tenho uma dobra, ó. Então, eu vou pôr o pântano por trás. Se o teu alface ficar diferente. Aqui, quero colocar também como se tivesse uma folha dobrada. Então, eu vou seguir a linha colocando um pouquinho do pântano ali. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Essa área aqui vou escurecer um pouquinho. Aqui, vou colocar este por cima deste. Então, eu tenho a sombra do lado de cá, do lado esquerdo. Pronto. De sombra, tá bom? Eu vou iluminar isso com um pouquinho do amarelo limão. Do mesmo jeito que eu usei o pântano, eu vou usar o limão. Esse lado é mais claro, então eu vou dar umas pinceladinhas aqui, ó, nas pontinhas. Aqui a gente tem uma dobra, então vai ficar mais claro. Esse lado. Aqui a gente tem uma borda que tá em cima do pão. Aqui uma borda que tá em cima desse pedaço de baixo aqui. Então, tem que ficar mais clarinho. Aqui também um pouquinho claro. Aqui temos uma dobrinha, ó. Então, vamos clarear esse lado. Lembrando que esse alface é crespo. Então, não tem que deixar a linha muito alisada, muito arredondada. Aqui, um pouquinho. Agora, desse lado, eu só vou pôr assim, ó, umas pinceladinhas. Eu vou deixar mais esse verde maçã. Pronto, deixar esse lado bem mais amarelinho. Pronto, os verdinhos. Agora, na sequência, nós vamos fazer a carne. Pego de novo o pincel número 6. E eu vou colocar caramelo. Vou preencher toda a carne com esse caramelo. Preenchido de caramelo, agora é a vez do sépia. Coloco no pratinho. Sujo o pincel. E começo aqui, ó, bem embaixo. Dando batidinhas. Assim, ó, vai batendo o pincel desse jeito. Algum lugar vai ficar mais escuro, algum lugar vai ficar mais claro. Não preencha a área toda. Deixa o caramelo aparecer. Agora que eu fiz isso, lavo meu pincel. E em cima desse batidinho, eu ainda vou colocar um batidinho de amarelo pele. Só que agora, tenta acertar os buraquinhos onde aparece o caramelo. Evita colocar em cima do sépia direto. Em cima das manchinhas. Você não vai preencher. E cuidado para não fazer pintinhas. Não são pintas, são manchas. Uma vai ficar mais forte, uma vai ficar mais fraca. Mas são manchinhas, não é para ficar pintado. E não pode ficar parelho, tá? Não é para fazer 1, 2, 3, 4 como se fosse em listra ou em linha. Pronto, manchei todo o meu. Você viu que ficou aparecendo o caramelo, ficou aparecendo o sépia. E agora ficou aparecendo o pele. E ainda eu vou finalizar com um brilho, um pouquinho do branco. Nessa área aqui, ó, que o meu aqui ficou mais claro. Então, eu vou pôr algumas pinceladinhas de branco.
Vai batendo o pincel bem de leve. Vou pôr um pouquinho aqui também, para dar a impressão que aqui tem um espaço mais alto. Do lado de cá não vou colocar, porque esse lado aqui é o lado mais escuro. Agora chegou a vez do queijo. Nós vamos fazer um queijo bem amarelinho. Eu vou usar o amarelo limão e vou usar o amarelo ocre. Assim. Começo com o amarelo limão, que é a luz. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio. Aqui a gente tem uma dobra do queijo que tá meio derretendo, então eu vou colocar uma linha, tá vendo? Do lado de cá mais claro e do lado de lá mais escuro. Vou deixar para colocar o mais escuro. E um pouquinho aqui também. Sem lavar o pincel, eu vou pegar o ocre e vou terminar. Termino de preencher. E até aqui, ó, nas bordinhas, o espaço que ficou, pouquinho espaço que ficou, eu posso ir colocando pinceladinhas. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho aqui. E agora, sujeirinha de sépia de novo. Meu pincel tinha ocre. Ocre mais sépia. Aqui, ó, nessa parte que tá embaixo do tomate. Do lado de cá só um pouquinho. E a gente faz um brilho nesse queijo aqui. Desse lado, onde o espaço tá maior. Vou colocar uma pincelada, não vou misturar. Vou deixar assim. E aqui um pouquinho também. Agora, com vermelho tomate, eu coloco a fatia de tomate. Que tá por trás de uma fatia de cebola. Pouquinho de sépia no cantinho. Dou uma escurecidinha. Aqui também dou uma escurecidinha. Por baixo da cebola, dessa cebola aqui. Pronto. Vou colocar um pouquinho do amarelo limão bem no meio aqui, ó. Pra dar uma iluminada aqui, ó, nessa fatia de tomate. Essa é a área que tá mais alta, mais próxima de mim aqui no caso. Então, eu vou deixar um pouquinho manchadinho de amarelo. Agora, vamos fazer as cebolas. A cebola roxa, rosa ciclame. Eu vou preencher a cebola. Eu vou colocar a cebola roxa só para ficar mais colorido. Acho que vou colocar aquele pedacinho ali como tomate também. Vou colocar o vermelho ali. E com um pouquinho de sépia, só vou fazer uma sombra aqui, ó. Do lado da cebola e embaixo do pão. E é claro que tem que pôr um pouquinho do amarelo, porque essa área é área de luz. Então, o vermelho tem que estar bem mais claro. E agora, a cebola. Primeiro, tenho que fazer uma sombra embaixo do pão. Esse pão aqui tá a linha, o desenho ficou muito certinho. Então, eu vou fazer umas curvinhas. Porque o pão, mesmo que você corte ele assim, pão de hambúrguer não vai ficar tão certinho. Tá? Ó, criei aqui umas curvinhas. E essa cebola, agora eu pego um pincelzinho 2 de novo, com um pouquinho do branco, de um lado só,
eu vou fazer uma linha aqui, ó, embaixo. Ó. E agora, por último, a casca de cima do pão. Do mesmo jeito que fizemos a de baixo. Os riscos das dobrinhas estão aqui. Eu vou preencher com o amarelo pele. Pronto, agora que eu terminei de preencher, eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo ocre. O amarelo ocre, a gente vai fazer algumas manchas, igual a parte de baixo. Aqui eu vou deixar esse espaço para fazer tipo um quebradinho. Eu vou passar o ocre aqui, ó, do lado, em cima da linha. Um pouquinho aqui embaixo, um pouquinho aqui nesse contorno, porque vou deixar ele mais douradinho. Em cima da linha. Aqui na parte de cima eu vou deixar mais clarinha. Tem um espaço aqui meio triangular, eu vou colocar. Sabe que pão, ele é todo quebradinho, a casca. Então não pode ficar uma coisa muito bola, muito lisa. Aqui a gente tem uma linha, eu vou colocar a tinta pelo lado de trás. Assim. Limpei o pincel. Com o pincel sujo, eu pego o caramelo. E com o caramelo, eu vou fazer aqui, ó. Em cima do ocre, tá vendo? Olha como eu faço manchinhas. Sem me preocupar em deixar a coisa certinha, alisadinha. Por aqui um pouquinho. Mas agora eu não tô fazendo todo o contorno, só em alguns espaços, que eu vou deixar mais queimadinho. Vou pôr um pouquinho aqui, aqui, ó, umas pinceladinhas em cima. Vou fazer uma pincelada aqui, onde tinha aquele risco, mas você viu que eu tô trabalhando em cima do ocre. Não coloque o caramelo em cima do pele. Fazer uma sombra aqui, uma manchinha mais ali. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. Eu vou iluminar essa parte aqui. Vou pôr umas pinceladinhas aqui, ó, entre a parte ocre. Eu não devo subir agora com o branco em cima do caramelo. Aqui não vou iluminar muito, porque aqui é área de sombra. Aqui vou deixar mais clarinho. Esse branco ainda vai sumir um pouco. Considerando que o pão tá em cima dessa parte, achei que aqui ficou muito escuro. Então, eu vou usar o ocre. E vou fazer como se fosse um contorno aqui, ó. Baixando um pouquinho. Talvez o ocre com um pouquinho do caramelo juntos. Isso, gostei mais. Ele dá mais cobertura ali para aquele fundo escuro que eu coloquei. Você pode ainda fazer algumas manchinhas assim, ó. Batendo o pincel bem de levezinho. Porque antes a gente estava espalhando. Depois a gente pôs mancha espalhando. Agora você pode pôr manchinhas na pontinha do pincel. Quando ele secar, ele vai ficar também como esse daqui. Vou até acentuar um pouquinho aqui as manchinhas. Para fazer o acabamento aqui, ó, do queijo, eu vou colocar algumas pinceladinhas de branco. Não é um contorno inteiro, algumas pinceladas. Lembra daquele detalhe das folhas que eu gosto de fazer? Pois é da mesma forma. Só para dar uma realçada ali
Essa cebola aqui, ela ficou meio larga. Então, eu vou fazer aqui uma linha. Agora, com amarelo limão, nem lavei o pincel, eu vou fazer algumas aqui também, algumas pinceladinhas nas pontinhas aqui, ó, do alface. Aqui não vou fazer muito, porque aqui já chegamos ali no lugar da sombra, e o lado de cá precisa mais. Então, eu vou colocar aqui, ó. As linhas vão ajudar aqui a fazer as dobrinhas, tá vendo? Aqui, ó, a gente já fez uma dobrinha. Olha que legal que fica. Lembrando que isso daqui é crespinho, tá? Dava até pra fazer mais uma dobrinha aqui, ó. Ele vem, volta e volta pra cá. Vou acentuar um pouquinho, vou consertar aqui com um pouquinho do pântano. Agora, terminei aqui. Nós voltamos pro copo totalmente seco, tá? Eu vou usar o branco. Eu vou usar o pincel 0. E, primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó, uma borda de branco em toda a beirada do copo. Aqui, eu vou colocar o branco por dentro. Tá vendo? Essa parte aqui, eu vou fazer um pedacinho pra você ver. Não precisa fazer inteirinho, pode deixar assim, ó, pedaços. Aqui, a gente coloca aqui pra cima, ó, bem na beiradinha. E aqui, a gente coloca por dentro daquela linha de sépia. Quando a gente vai fazer isso, tem que tomar cuidado, porque onde pego tinta, quando eu começo, fica mais grosso e no final vai ficando mais fino. Então, você tem que fazer assim e assim, tá? Da direita pra esquerda, e depois aqui, ó, da esquerda pra direita, pra ficar na mesma espessura, essa linhazinha que a gente vai fazer aqui. Se você fizer e algum lugar ficar meio grosso, você pega um pouquinho de sépia no pincel, que nem aqui, ó, o meu aqui no cantinho eu achei grosso. Você pega um pouquinho de sépia no pincel e coloca do lado de dentro. Tá vendo como disfarça? Aí depois você pega o 0 outra vez e refaz. Agora eu vou pegar o pincel 8, vou carregar de tinta. Olha, peguei tinta de um lado só, assim. Vou colocar esse lado pra cima, esse é o nosso lado da luz. Vou apoiar minha mão e vou colocar uma linha de luz aqui, ó. Fiz pra lá e agora eu vou fazer pra cá. Tomando cuidado de que fique uma linha branca mais grossa, só que eu tô deixando um filetinho desse lado de sépia, que a gente já tinha embaixo. Por aqui vou sumindo, não vou virar, tá? Chegou aqui, acabou. Pronto, uma luz ali. Aqui eu já tinha começado, já tinha colocado uma luz. E eu vou fazer assim, ó, inteiro, uma pincelada. Tem que ficar bem retinho. Vou fazer mais uma aqui. Esse copo, ele é assim, afunilando. Então, não coloque tudo retinho. Aqui, ó, ele fica um pouquinho inclinado. Esse eu vou tirar daqui de cima. Aqui do lado de trás também vou colocar umas pinceladas puxando para baixo. Essas pinceladas de cima, elas não podem cruzar essa linha. Vou colocar um pouquinho aqui, assim, ó, só sujando.
Viu que ainda tem tinta no pincel, ó. Se eu viro o pincel, tem mais tinta do outro lado. Vou colocar ainda com esse pincel aqui embaixo dessa linha, eu vou fazer uma outra. Se quiser fazer com zero, pode fazer, tá? Não tem problema não. Aí dá uma esfumaçadinha assim. Eu vou pegar uma pinceladinha de branco, tá? Eu vou colocar aqui no prato, eu vou bater o pincel assim, e eu vou colocar aqui, ó, pontinhos, uma batidinha de pincel mesmo, em cima dessa área escura. Bata com o pincel bem de leve. Você vai fazer essa batidinha por toda essa área aqui onde tem suco. Bate o pincel de todos os lados, tá? Para não ficar aquela marca contínua num sentido só. E bem de leve, cuidado para não apertar o pincel. Vou deixar assim, ó, uma forma meio arredondada, embora eu não marque aqui, mas aqui mais curto, aqui no meio um pouquinho mais comprido. Pronto, copo. Agora, por último, a última coisa, eu vou pegar um pouco do sépia, vou colocar aqui no pratinho, todo o fundo está sequinho, vou tirar o excesso de tinta e eu vou reforçar um pouquinho aqui as linhas escuras, as partes escuras. Essa é a sombra seca. Do mesmo jeito que tem a luz seca, tem a sombra seca. Aqui, ó, essa linha. Aqui atrás também. Você tem que usar muito pouca tinta no pincel e daí você tem que ir esfumaçando até limpar o seu pincel sem cobrir aquela parte do fundo que você tinha pronta ali. Aqui, vou colocar um pouquinho mais escuro também, ó, fazendo a beiradinha do prato. Daí vou limpando o pincel um pouquinho pra fora. Olha a diferença que dá de profundidade. Vou trazer uma linha aqui embaixo do prato. E essa linha vai sumir aqui, ó. Ela não vem pra cá, tá? Você pode deixar assim. E aqui embaixo do copo também vou fazer. Aqui quase vai confundir o copo com o fundo, mas nesse caso a gente pode colocar um pontinho de branco. Vou trabalhar com esse pincel aqui mesmo, bem aqui, aqui. Arredondadinho. Tá vendo? Já mostrou. Vou fazer mais dois aqui. Não fiz uma linha, mas já mostrou o brilho ali, já separou o copo do fundo. E por último, aqui, um cantinho que a gente tem. Só vou deixar um pouquinho mais escurinho. Pronto, mais um trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse sanduíche. Tudo pronto. Agora vocês podem completar o trabalho. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!